Olá, estamos aqui mais uma vez no nosso querido PossasCast. Em quanto tempo? Quanto tempo faz que eu não gravo um próximo episódio, não é? Nós voltamos depois de 2 anos aí e não foi contra a minha vontade, a nossa vontade, muito pelo contrário, né? A gente teve vários outros projetos, outras coisas e as coisas acontecem e por aí vai, e as coisas vão acontecendo, e por fim nós conseguimos voltar a este podcast, esse audiocast, né? Bom e velho audiocast, PossasCast. A gente está voltando e comentando sobre a tal da vontade, tá? E como de costume, para quem lembra desse quadro, né? Para quem lembra de como a gente trabalhava, nós trabalhamos aqui, melhor dizendo, eu não gosto de muitas explicações mirabolosas, mirabolantes sobre o que é a vontade, né? Mas eu busco sempre avaliar com vocês, né, que me escutam, o quão difícil é você escapar de uma vontade, seja ela condicionada, seja ela um instinto primitivo, do desejo em você realizar alguma coisa, e em um resumo bem simplista e triste, né? A vontade é parte da nossa cognição, do nosso impulso, da nossa emoção, do nosso desejo, que faz com que o ser humano ele escolha, entre aspas das aspas, livremente, entre aspas, eu estou fazendo assim com as mãozinhas, o que ele vai desejar praticar ou não. Tá? É essa realização de algo que seja em direção a atingir as nossas determinações, e essas determinações muitas vezes é algo que demanda firmeza das pessoas. E é interessante, por mais que não seja apenas isso, mas a gente pode ter vontade de muitas coisas. Vontade de ter saúde, vontade de ter bons resultados, vontade de ganhar dinheiro, vontade de casar, vontade de transar, vontade de jogar videogame, de jogar bola. Né? A gente tem a capacidade intelectual e emocional, na maioria das vezes, vamos dizer assim, né? de continuar tendo essas vontades. Mas uma coisa que a gente não percebe é que existem situações que as nossas vontades, elas são preenchidas, imbuídas, bufadas, né, pro pessoal gamer aí que me escuta, com uma perspectiva de controle. O que seria essa perspectiva de controle? Muitas pessoas, quando têm muita vontade, elas vão usar os seus próprios recursos para exatamente tentar controlar a vontade do outro, de outras pessoas, a fim do quê? A fim delas ganharem realmente alguma coisa com isso. Tá? Seu pai e a sua mãe, o cara que te contrata, né, seu amigo, sua esposa, seu esposo, eles realmente vão fazer muitas coisas para você realizar a vontade deles. Tá? Mas a vontade é algo que vem não só pelo que a gente pensa ao longo do dia, pelo que a gente se expõe, mas em um contexto geral, e eu sendo um comportamental, também do comportamento. Vamos pensar aqui, ora, se eu gosto muito de jogar, né, e eu gosto muito, né, de jogar, amo jogar o meu PlayStation, ótimo, beleza. Eu adoro ir lá jogar meu Narutinho, meu DayZ, qual que eu tô viciado, aliás, esses tempos, e isso me prende.
A minha vontade é não sair daquele ambiente. Tem gente que tem vontade de ficar vendo Netflix, ó, interessante, né? Muito, aliás, o dia inteiro vendo Netflix, vendo série, vendo filmes. Tem gente que fica o dia inteiro comendo, isso acontece bastante. Tem gente que fica vendo o dia inteiro pornografia, também. Tem gente que fica o dia inteiro vendo valores da bolsa, tem também, lógico. Porque a vontade, numa perspectiva comportamental, ela é uma resposta a essa química dopaminérgica motivacional a fim de você alcançar o seu desejo. E não só o desejo, mas você fazer algo e você também ser recompensado por aquele algo que você está fazendo, que vai te manter naquela situação. Então, quando a gente para avaliar o sentido de como nós estamos levando a vida é, em suma, vontade. É o que eu faço do meu natural, que a natureza me presenteia, que a natureza me dá, que é natural a mim, se por assim dizer. E é aqui que nós temos muita energia para vontades. Algumas vezes, uma vontade muito mais bestial. A gente é impulsivo, a gente é compulsivo, a gente não quer aquilo, mas se o outro tem, do simples nada a gente deseja com todas as nossas forças. E aí a gente vai realmente brigando por aquilo que não é nosso. Tem gente que vai roubar, tem gente que vai trair, tem gente que vai ficar estagnado no sofá pela simples vontade, né, de dar na teira daquela pessoa ali, e no fim nunca sai daquele caminho de seguir essa mesma vontade irracional, né, pela qual a grande maioria dos seres humanos vivem. Mas e aí, né? O que será que é essa contra-vontade, tá? Que tá aí no título desse Possascast de número 18? Olha só, tem 18 episódios já desse audiocast, né? Eu vou falar podcast, mas é audiocast, né? O que é essa contra-vontade? Você já se perguntou, você que tá me ouvindo, se é possível você viver contra aquilo que aparentemente nos é natural? Coisa te dá uma vontade ali. Será que dá pra mim negar essa vontade? Eu, particularmente, né? Bom, eu acho a resposta bem difícil. E é aí com vocês que vão me ouvir, né? Porque eu não vou dar resposta tão fácil e vocês podem me ajudar depois comentando aí nos comentários, né? Simples, mas difícil também ao mesmo tempo, porque basicamente a resposta a curto prazo é sim. Porque se a vontade, por ser irracional, você vai aplicar essa irracionalidade, a racionalidade nela e bum, bumba meu boi. Já Elvis, né? Você vai ter uma rotina, você vai entender quais pontos que geram gatilhos, né? Ok, tudo ok, beleza. E a longo prazo seria algo muito, mas muito mais difícil, uma vez que a vontade, sendo em seu pressuposto mais primário e racional, vamos dizer assim, ela mesma vai buscar recompensas que antes ela não tinha, né? Olha só, se me der vontade de ver um pornô, eu vou lá e vou ver, né? Quero jogar nos slots das bets, né?
nos tigrinhos, eu vou lá e jogo. Essa é a vontade pré-moldada, pré-estabelecida, né? E é esse negócio que todo mundo sabe, dopaminérgico, que não, o outro negócio gabaérgico acontece, né? Nossa, muito bom. Tal da dopamina, tal do GABA, né? Se você não sabe, a dopamina ela te motiva a você buscar aquilo, né? E o GABA, ele é um neurotransmissor de inibição, né? Quando a pessoa está muito ansiosa, ela está com muita glutamina, né? E a glutamina basicamente é um neurotransmissor excitatório. Neurotransmissor é uma célula nervosa que passa informação aí do que está acontecendo e dá percepção para o cérebro. Nós temos 86 bilhões desse bichinho aí, certo? Maravilha. Ok, legal, a gente sabe. Mas a contravontade não é só o desejo de tornar racional, né? Algo que aquilo é por impulso. Aí é de boas, aí é tranquilo. Mas não aplicável, vamos dizer assim. Contravontade é a parte mais difícil do comportamento humano, sabendo todo o seu corpo, toda a sua existência, ela espera por aquele momento de recompensa que a vontade te dá previamente. A vontade é uma pré-recompensa porque ela te dá a recompensa previamente. Olha que interessante, né? Parando aqui agora para pensar, enquanto eu gravo isso, faz muito sentido. Porque é mais fácil a gente aderir à vontade do que realmente ir contra ela, porque ela já gera uma recompensa. Esse princípio da recompensa faz com que a gente tenha muito mais vontade. Isso é muito interessante. Por quê? Olha só. Quando você tiver, né, pessoal aí que tem vícios pornográficos, né, e outras coisas, quando você tiver com a mão no banana sem pijama, né, você solta o B1 e o B2 nada acontece. Quem entendeu essa piada você tá de parabéns, viu? Se você entendeu essa piada, você tem mais de 35 anos e eu tô ficando velho. E esse nada acontecer faz você querer o dobro. A sua vontade irracional, ela vem cheio. Porque ela já vem com uma pré-resposta recompensatória. Mas, se você vai contra a vontade natural ou pré-estabelecida, socialmente, enfim, aquela parte reflexiva do seu cérebro, aquele gabazinho, ele ganha um pontinho ali. Opa, esse negócio ganhou um ponto. Hã? Um pouco de ouro. Ganhou um ourinho ali. Ganhou uma XPzinha. Enquanto aquilo que você sempre alimentou vai começar a mexer com até mesmo o seu lado motor, né? Tem muita gente que quando tá saindo de uma escolha, de um vício, sente o corpo como se estivesse estremecendo, é claro, porque aquela sinapse, função motora que passava ali toda vez que você ia para aquele ambiente, ela vai estar lá. E aí é que tá o ponto. A contravontade é você ir contra sinapses e caminhos mentais tão ruins que fazem você voltar para a porcaria que você tá. O desejo vem, além dos pensamentos, vai se desencadeando em sintomas, né? Você fica ansioso. E o melhor modo para o cérebro de baixar aquela ansiedade é você resolver um negócio. E esse negócio ele pode ser resolvido você ir lá apertar a banana sem pijama, né? Vai lá e aperta o garoto ou a garota, né? Mas quando você não aperta, você vai contra, né? Você vai contra a vontade, você não joga, não vê o vídeo pornô, não faz a primeira coisa que pensa, você não bate no cara que te olhou torto,
Você não, você não xinga a dona Zazá de 80 anos porque ela passou na sua frente. Você, você começa a exercer essa contra-vontade. Você vai contra o princípio ativo de recompensa e você faz com que o seu cérebro, contra a vontade, associe esses novos fiozinhos, esses novos caminhos neuroquímicos, mentais, ao ponto de antes, né, de qualquer coisa você começar a pensar, a contra-vontade nada mais é de você pensar antes mesmo de você fazer. E é aí que eu peguei você, não é verdade? Pois é, senhoras e senhores. Vocês acharam que eu estava fazendo uma dissertação mirabolante de uma nova área da psicologia? Nananina não, nananina noca. A contravontade é algo que evoluiu no fim do período dos sapiens, né? É o pensamento crítico. Uma das últimas partes a evoluir do nosso cérebro é o nosso córtex pré-frontal. É o tal do dorso lateral, ventromedial, essas coisinhas aí, né? Diante de uma situação que normalmente deveria ser feita de imediato, né? Muito mais emocional, muito mais emotiva, né? Você tá com fome, pensa aí. Uma floresta tem umas folhas bonitinhas ali, né? E você vai lá e olha, legal, né? Seu cérebro faz com que você venha agir por impulso para saciar aquele sentimento, aquele desejo, aquela vontade, aquela tara. E bum, foi para Jesus. Você morreu, né? Escafedeu-se. Por causa disso, a evolução ela fez o nosso cérebro pensar antes exatamente por isso. Porque se a gente fosse fazer tudo o que a gente queria, que nos der na telha, então não tinha mais raça humana e quem sabe até mesmo todas as reflexões que a gente tem por tudo não são essas pressões da vida, né? Interessante isso. Talvez toda a filosofia que a gente faz é um exercício de contra-vontade do que o cérebro realmente deseja em primeira instância. Olha só. Por isso que eu gosto do Possascast, né? O Possascast, ele não faz apenas eu gravar aqui, mas ele me faz pensar sobre muitas outras coisas, né? E o cérebro, sabendo disso, faz pensar um porquinho, né? Um pouquinho a mais ali. E é aí que você vem com a frase, né? Olha, eu fiz isso contra a minha vontade. Olha, que legal, né? E discutindo essa questão de contra-vontade, uma vez com um paciente meu, a gente chegou à conclusão, nesse sentido, de que pensar, né, faz você desenvolver a contra-vontade, que faz com que exista controle a longo prazo e de modo contínuo. E tudo que está debaixo de uma análise crítica dificilmente dará para a gente mais problema do que a gente já tem. E eu devo dizer que voltar com esse podcast foi difícil, embora não contra a minha vontade, mas pela necessidade. Foram 2 anos aí de outros projetos, como comentei com vocês, né? E o tempo para minha própria evolução como pessoa, marido, filho, amigo, né? E principalmente psicólogo. Agir contra a vontade, né, também inclui nesse sentido você não aderir à vontade alheia dos outros, uma vez que essa mesma vontade ela faça a gente ferir os nossos próprios valores e deveres, né? Imagina que você está trabalhando ali e vem um parente, um amigo, te fala para você sair do seu trabalho, fala para você gastar aquele dinheiro que você está juntando, fala que você não deveria fazer isso, porque para ele não é bom, né? A vontade dele não é essa. E aí você não faz algo que é da sua própria vontade, certo? Dos seus valores, porque ele quer. Então, agir contra a vontade também é você entender que os outros
não podem ter controle sobre a sua vontade. E aí você age contra a vontade dos outros. Porque ajudar é uma coisa. Agora, ser condicionado pelas condições de outra pessoa é outra coisa. Você vai ter um desejo profundo, né, de ser correspondido com a mesma moeda que você ajudou e possivelmente 100%, 95%, 99% das vezes você não vai ter aquele resultado. Então, a contravontade é a que a longo prazo nos ajuda a entender que determinados comportamentos precisam, às vezes, de muito mais evidências do que a gente já tem. Isso porque o modo que a gente foi condicionado com o tempo faz com que as coisas te deixem um pouco mais frouxo, né? Faz você, né? Sim, faz você afrouxar mais para uma impulsividade do que para uma realidade. E eu espero que você tenha entendido o que é estar e o que é ser e o que é pensar contra a vontade. E que contrariar os seus pensamentos, buscar uma análise mais crítica deles, pode te deixar ainda mais perceptivo de coisas que poucas pessoas perceberam. Entre uma frase ou outra tem a tal da linha, né? Hoje em dia quase ninguém escreve no caderno, né, não? Bem difícil. Mas eu, com os meus 34 anos, peguei entre aspas, o final da era do caderno, o caderno de caligrafia. Caligrafia. Nunca fui bom naquilo, né? Enfim. E, se por assim dizer, né, eu sei do que eu tô falando. Então, entre uma palavra ou outra, você vai ter a linha, né? Tem uma linha ali e tal, entre aquela palavra. E ao olhar entre as palavras, a gente consegue entender mais coisas que a gente entendia antes, entre linhas. E assim, enxergando entre linhas, a gente consegue, de certa forma, entender que agir pela vontade muitas vezes faz você ser disfuncional. Você chegar no fundo do poço porque você ajuda com a sua vontade. Eu queria ficar com fulano, eu queria comprar com tal coisa, mas você não tinha dinheiro, infeliz. Você não tinha condições e você fez porque você teve vontade. Então sim, muitas vezes você tem que agir contra a sua vontade e avaliar os seus próprios erros, porque a contra-vontade fez a gente chegar até aqui. E assim, nós chegamos ao fim do retorno. Olha que interessante, né? Ao fim do retorno deste episódio do Poças Cast. Eu espero que do fundo do meu coração você tenha ouvido com vontade ou chegou até aqui contra a sua vontade. Nossa, aí é maravilhoso, né? Se você chegou até aqui contra a sua vontade, você realmente conseguiu exprimir o que eu estou falando, né? Porque você precisava, mesmo não tendo vontade, ou tendo. Porque se uma pessoa fez isso, né? Esse audiocast serviu para alguma coisa. Se você fez isso, serviu para alguma coisa. Serviu para mim. Então, já serviu. Ok? Vejo vocês até o nosso próximo PoçasCast. Fiquem bem, um grande abraço e obrigado por vocês estarem aqui. Certo? Grande abraço, pessoal. Fiquem bem e até o próximo PoçasCast. Tchau!